Porque às vezes, muitas vezes, é aquela veiazinha que Deus vai usar, aquele fio fininho, que você que ele vai te levar para uma torrente de água, como um oceano. Se você não desperdiçar, se você não desprestigiar, se você não desvalorizar, se você não der, sabe, deixa para depois. Presta atenção. Quanto de nós estamos dizendo assim, eu sou novo, eu tenho uma vida inteira para frente. E quando eu estiver perto de morrer, ou se acontecer alguma coisa comigo, eu não morrer imediatamente, naqueles últimos segundos eu vou pedir perdão a Deus. Talvez isso você não tenha tempo, porque o seu coração já está endurecido. Esse é um exemplo desse moço aqui. Tem muita gente fazendo plano para aceitar Jesus na hora da morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e isso é bíblico. Se o Senhor não trouxer, ninguém vem. Então, se de alguma forma Deus está tocando no seu coração, não espere. Não faça plano para pecar. Não se contente esperando que a misericórdia de Deus e a graça de Deus é suficiente para lhe salvar, ainda que seja nos últimos segundos da sua vida. E provavelmente é possível que isso aconteça, mas é possível que isso não aconteça. É possível. Eu não tenho nenhuma dúvida de quantas pessoas já preguei o evangelho no leito da sua morte e pouco tempo depois eles faleceram. Eu não tenho nenhuma dúvida, olhando ao exemplo do ladrão da cruz, de que essas pessoas, Senhor, que privilégio. Quem dera eu estivesse aqui no lugar dele. Agora, o que acontece com esse moço é algo interessante. Como o Espírito Santo de Deus, eu estou voltando para o moço salvo. Como que o Espírito Santo de Deus trabalha de maneira tão sobrenatural. A gente às vezes lê esse texto, a gente nem imagina, eu sei que é uma coisa rápida. E a gente não consegue assim perceber, mas como o Espírito Santo guia as almas, né? De maneira tão maravilhosa. A primeira coisa que eu vejo nesse moço é a fé dele. Porque ele vai reconhecer Jesus como Senhor. Veja o que ele diz no versículo 40, falando para o seu parceiro, para o seu companheiro de cruz. Ele diz, não, menos teme a Deus. Primeira coisa, ele reconhece Jesus como Deus. Ele reconhece Jesus, ele diz, tu não teme a Deus, tu está no mesmo de baixo, ou sobe igual sentença. Isso é uma coisa maravilhosa, como o Espírito Santo de Deus toca no coração daquele homem. Porque a primeira visão que ele tem de Jesus crucificado é de Deus. E aí, em segundo lugar, o que eu estava falando, que eu atropelei aqui a coisa, a segunda coisa dele é que ele reconhece que Jesus é o Senhor. Desde quando ele se volta para Jesus, ele diz a Jesus que Jesus lembrasse dele como seu Salvador. Jesus, quando tu vier no teu reino, reconhece Jesus como Rei, reconhece Jesus como Salvador dele, como aquele que podia salvar. Reconhece o que Pilatos não conseguiu entender, o que os soldados romanos não conseguiram entender, o que Caifás não conseguiu entender, o que os escribas, o que os fariseus, os que não conseguiram entender. Aquele moço com pouquíssimo tempo do lado de Jesus, ele reconhece Jesus como tendo um rei, um reino, portanto sendo rei. Reconhece ele como Deus, reconhece ele como Salvador, reconhece ele como Senhor. Ele creu que aquele homem que estava crucificado do lado dele
e só Ele era capaz de lhe dar a vida eterna. Ele creu profundamente no seu coração. Ele entregou toda a sua confiança, toda a sua expectativa, toda a sua vida depois daquela cruz nas mãos dele. E preste atenção numa coisa tremenda: ele não impõe condições, ele só pede, por favor. É um lamento, aqui é um pedido de alguém que está miseravelmente necessitado de alguma coisa e diz: me dê isso. Diferente de Tiago e João, ou da mãe deles, né, quando chegaram para Jesus: Senhor, quando tu vier no teu reino, faz com que o meu filho não sente à tua direita, outro sente à tua esquerda. Olha o que eles queriam. Esse moço, ele não pede nada, ele não exige nada. Ele só diz: Jesus, quando tu vier no teu reino, tu lembra de mim. A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4: humilhai-vos diante de Deus. E o que acontece? E Ele vos exaltará. Salmo 51. Davi diz: há um coração compungido, arrependido, quebrado, tu não resiste. Mas eu acho isso lindo. Como é que Jesus, cheio de dor, cheio de tudo ali, mas havia um coração do lado dele quebrado, arrependido. E o coração de Jesus era o coração de Deus, e esse coração não podia resistir, um coração arrependido. Que Deus amoroso, esse da qual nós servimos. Ele tem convicção dos seus pecados. Ele diz: nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. E ele tem compaixão do outro. Ele diz: nem ao menos teme a Deus. Essa tríade, meu irmão, se você olhar, todas as pessoas salvas, elas passam por aí. Ninguém é salvo sem fé em Jesus. Ninguém é salvo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por favor, proteja a sua fé em Jesus. Mas a fé por si só, ela não basta. Você tem que se quebrar. Você tem que reconhecer, chegar para Ele e dizer: Senhor, eu sou pecador. Por isso que eu estou aqui. Nada posso fazer, nada mereço. Por melhor que eu faça, daquilo que melhor eu fizer. Isaías capítulo 54 diz que nossas virtudes, nossas boas obras, aquilo que nós fazemos de melhor para Deus, que é um ser perfeito, maravilhoso, santo, que nele não há trevas nenhuma, porque Ele é luz. Diz que o melhor de nós é como pano podre, trapo de imundície. Esse moço, ele segue o caminho correto. Ele não impõe condições. Não. Mas ele chega quebrado. Ele não faz promessas a Jesus. Ele não se compromete, ele simplesmente quebra na presença dele. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz quando age na vida de um pecador. Ele gera fé em Jesus. Quando você está tendo fé em qualquer outra coisa que não seja Jesus, pode ter certeza, essa fé não é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a fé é gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela nos leva a Jesus, a ter fé em Jesus.
Quando é o Espírito Santo que está agindo em nós, nós nos quebrantamos. O nariz empinado desce. E nós começamos a entender de que eu, você e qualquer um de nós estamos salvos pela graça. É só pela graça. E como disse o apóstolo Paulo, nada nós temos que não tenha sido recebido. Que até os dons que porventura você tem e eu tenho, isso foi recebido. Então, portanto, não se orgulhe. Agora, a partir do momento que nós somos tomados por essa fé salvadora, por esse arrependimento que nos quebra, que nos aproxima de Deus, o que nós fazemos, a nossa vontade, meu irmão, é de anunciar. Esse camarada numa cruz pratica evangelismo. Você consegue perceber? Porque ele fala para o outro. Ele está morrendo, mas ele está evangelizando o outro. É tremendo isso. O cara está morrendo. Mas naquela situação, ele olha para o outro e diz: rapaz, por favor, teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus. Desce do teu orgulho, desce do teu pedestal, teme a Deus. Pergunta. Aqui são sinais da presença do Espírito Santo em nós. Como está a sua fé em Jesus? Como é que está o seu coração? Está compungido, está arrependido, está quebrado? Ou você está começando a se encher assim? O seu desejo de falar de Jesus para as outras pessoas. Outra coisa me chama a atenção aqui. É a afirmação de Jesus. Versículo 43. Em verdade te digo. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra. Hoje. Naquele exato momento. Hoje. Aliás, deixa eu só falar uma coisa antes disso. Quando morremos, porque essa é a ideia aqui, que Jesus diz, hoje, nós temos a percepção de que quando uma pessoa morre, eu não sei se pela tradição romanista, eu não sei o que é, que tem aquela coisa do sacerdote vir e, sei lá, e orar sobre o corpo, e depois ter aquele culto no 7º dia. Eu não sei, talvez por isso, muitos de nós às vezes pensamos que morremos e sabe o que vai acontecer, mas preste atenção, a coisa é imediata. Você percebe aqui? Jesus não diz amanhã. Jesus não diz como ele pediu: quando tu vieres no teu reino, lembra de mim. Ele não aconteceu ali ainda. Não, Jesus diz: é hoje. Hoje. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele não mencionou um período distante, mas no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante que aquele ladrão morresse, já estaria com ele no paraíso. E isso parece tão próximo de nós, não é verdade? Isso parece tão, sabe, amado, isso... Eu quero que vocês pensem nisso como uma lâmpada, que ela apaga, e aí você considera, morreu, que ela pisca. Ela apaga e ela acende em milésimo de segundo. Pois é assim que acontece. A partir do momento que o cristão
morre em Cristo Jesus, a partir daquele exato momento, do último suspiro, ele entra na glória. Enquanto as pessoas estão ali ainda tumultuadas e chorando e pranteando, ele já está no céu. Ele já está contemplando. Não é para amanhã, não é para mais tarde, não é para daqui a pouco, não é quando o pastor vier, quando o sacerdote vier, não, e não, e não, e não. Eu fico pensando que tem um texto, né, em 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo vai falar da segunda vinda de Jesus, e ele vai dizer que é num abrir e fechar dos olhos, nossos corpos serão transformados. E eu quero que vocês pensem nisso. No abrir e fechar do olho é como você piscar. E eu quero que você sinta quanto isso é próximo de você e de mim. Eu quero que você sinta o céu aqui. Numa distância menor do que talvez você atravessar uma rua para chegar do outro lado. A distância ainda é menor. No momento que morremos, estaremos com Ele no paraíso. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele queria morrer, porque está com Cristo. No exato momento, a batalha está terminada aqui na terra. Seus sofrimentos Satanás nada mais pode fazer. Os cristãos, quando morrem, eles deixam de ser peregrinos e forasteiros, como somos. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1, a nossa pátria está no céu. A nossa pátria não é o Brasil, embora tenhamos que ser os melhores cidadãos que essa nação possa ter. Andar com dignidade, nos submeter à autoridade, pagar nossos impostos, enfim, ser o melhor cidadão que possamos ser, com honestidade, com integridade. Mas nós não viemos para ficar aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos apenas de passagem, porque a nossa pátria está no céu. E a partir do momento que nós morremos, deixamos de ser peregrino, voltamos para casa. Chegamos em casa. Aí eu fico me lembrando como Estevão, em Atos capítulo 7, e quando estavam apedrejando ele, ele vê o céu aberto. E vê Jesus em pé à destra de Deus. Que cena linda! Ai, meu amado irmão. Você sonha com isso? Você tem que sonhar todo dia com isso, mano. Você tem que almejar e desejar isso. Isso tem que ser a razão principal, o objetivo maior da sua vida. É por isso que Jesus diz que aquele que encontra o reino de Deus é aquela pessoa que encontrou um tesouro de grande valor, meu irmão. Porque não existe nada, mas absolutamente nada que vale a pena você perder isso nesse mundo. Isso é lindo. Como diz no Apocalipse, lá não haverá tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem choro. Satanás não terá mais acesso a nós, o pecado já não nos alcançará mais. Hoje amamos, mas amamos de maneira imperfeita, porque somos seres imperfeitos, porque ainda carregamos sobre nós a herança adâmica.
Mas lá não. Nós seremos como o segundo Adão. Totalmente. Que é Jesus. Lá o amor é perfeito. É como Jesus diz em Efésios capítulo 5. Que quando ele apresentar a sua igreja a si mesmo, essa igreja não terá ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, porém será santa e sem defeito. Tem gente que às vezes sai da igreja porque a igreja está cheia de defeito. E é verdade, porque a igreja sem defeito, ela vai acontecer quando Jesus vier. Eu só espero que você faça parte dela, fazendo parte da igreja que tem defeito. Porque mesmo com seus defeitos, ainda é o corpo dele. Agora, eu quero só finalizar. Jesus diz, hoje mesmo tu estarás com quem? Quem? Comigo. Esse eu quero que você guarde, meu irmão. O céu não será céu. O céu não valerá a pena ser céu se não for para estar com Jesus. Você entende isso? O céu só vale a pena ser céu porque Jesus está lá. E porque nós vamos estar com Ele lá. É como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele diz, por mim eu partiria agora. E estaria com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Paulo diz que está com Cristo. E eu digo, estar com Cristo aqui na terra é incomparável melhor do que qualquer padrão de vida, ou modelo de vida, ou jeito de vida que esse mundo possa oferecer. Agora, se está com Cristo nesse mundo, já vale a pena, imagine lá. Oh, meu amado, é incomparavelmente melhor. Olha, todo o prazer, todo o gozo que você já teve na vida, todas as alegrias que você teve na vida, se você puder somar, multiplicar por 1 milhão de vezes, deixa eu lhe dizer que tudo isso, toda a felicidade que porventura você tenha gozado aqui, a chegada de um filho, o casamento, o passar da faculdade, o terminar o seu curso, o arranjar um grande emprego, a ter um bom salário, a comprar um carro novo, a ser curado de uma doença, de uma enfermidade que iria lhe matar, que trouxe alegria e satisfação no seu coração. Se você somar tudo isso e multiplicar isso por 1 milhão de vezes, por 1 trilhão de vezes, isso é nada, porque a alegria de estar com Cristo, o apóstolo Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Não existe nada, absolutamente nada que possa ser comparado a estar com Ele eternamente. Eu só quero finalizar lembrando, nem vou ler, Lucas capítulo 16, Jesus conta uma história, que alguns dizem é parábola, outros dizem é real, mas não importa se é parábola, se é uma história verdadeira, se no sentido literal, né? Porque Jesus usava muitas comparações, não importa, a verdade é a mesma. E ele diz que naquela história dele, que eram 2 homens, um pobre, miserável, chamado Lázaro, e o outro, que ele não dá um nome, mas ele identifica apenas como rico. E diz Jesus que os 2 morreram, e que naquele lugar, depois da morte, Lázaro estava num lugar de gozo, de satisfação, esse paraíso aqui do ladrão, enquanto que o rico estava num lugar de tormento, de sofrimento, de sequidão, de calor. E aquele moço, ele faz um apelo a Abraão e diz: Abraão, pai Abraão, manda Lázaro
e na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Ou seja, ele não perdeu a consciência. Quem morre não perde a consciência. Você vai levando o que você era, quem você era, você vai levar isso. Eu tenho 5 irmãos. Que Lázaro vá lá e diga para aqueles 5 irmãos, para que eles mudem de vida, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão é contundente. Eles dizem, eles têm a palavra. O que aquele rico pediu a Abraão, Deus fez. Ele não mandou Lázaro, mas ele mandou Jesus, que ressuscitou. E como ele diz, que Lázaro, pediu que Lázaro ressuscitasse e fosse dizer, pois Deus não mandou Lázaro, Deus mandou Jesus, que ressuscitou. E como ele diz, aí voltou aqui o texto, em João capítulo 3, ele diz a Nicodemos, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que de lá desceu. Então deixa eu dizer para você, se você ainda não tomou essa decisão por Jesus, não espere. Não espere. Não espere. Nós vamos tirar um cântico. E depois desse cântico eu vou orar. E se você de alguma forma ouviu o Espírito de Deus tocar no seu coração hoje, como eu disse na mensagem, não deixe para mais tarde. É agora. Não perca essa chance. Porque pode ser que amanhã seu coração esteja tão frio como o desse moço que foi condenado eternamente. Vamos ficar em pé. Vamos adorar o nosso Deus.